A questão 146 diz que um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. Então ele vai testar uma nova ração e comparar com a que ele vem utilizando atualmente. Então a ração atual proporciona uma média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, né? Alimentado com essa ração durante um período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período, ou seja, 3 meses, pelo mesmo período de tempo. Ao final anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão. Então ao final, depois quando ele foi testar a nova, ele obteve um desvio padrão de 1,5, né, para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Então, para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, chamado CV, que é uma medida de dispersão definida por essa fórmula, CV igual a S sobre X barra, em que S representa o desvio padrão. Então, S é o desvio padrão. A média e X barra, a média, nosso X barra aqui é a média dos coelhos que foram alimentados com essa determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova. Então ele vai substituir pela nova, caso o coeficiente de variação, nosso CV da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor. Se a nova ração for menor, então ele substituirá a anterior pela nova, né? Então se o CV da nova for menor do que o coeficiente de variação da distribuição da massa dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. Então a substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilograma, o que vai acontecer com a nova média, né, for superior a alternativa A 5,0, alternativa B 9,5, alternativa C 10,0, alternativa D 10,5, alternativa E 15,0. Então primeiro, pessoal, vamos organizar os dados. Então pessoal, o nosso CV da nossa atual, vou chamar de CV1. Ele vai ser o que? De acordo com a fórmula, o CV é S sobre X barra, em que S representa o desvio padrão. Então vai ser S1 sobre X barra 1, em que X barra 1 é a média das massas dos coelhos, né? Então a nossa ração atual, ela proporciona uma massa média de 10 kg. Então aqui eu vou colocar no lugar do X barra 1, 10. E um desvio padrão de 1 kg. Então o nosso S1 é igual a 1. Na nossa amostra, que é a nova, né, eu tenho um S2 sobre um X barra 2. E o nosso texto diz que o desvio padrão da nova é de 1,5. E o nosso X2, que é a média das massas dos coelhos da amostra, a gente ainda não tem. E a gente quer calcular justamente o nosso X barra 2, utilizando alguma desigualdade. Porque a pergunta que nós temos é a substituição da ração ocorrerá. Então, se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilograma for superior a, ou seja, se ela for maior, se nosso X barra for maior do que alguma coisa, então vamos utilizar isso, né? Então ela ocorrerá de acordo com a regra. Se ela for menor, então ela ocorrerá, a substituição ocorrerá se o CV2 for menor do que o CV1. O CV1 a gente tem que ele é igual a 1 sobre 10. Então eu tenho 1 sobre 10 aqui desse lado da desigualdade. E o CV2 é 1,5 sobre X barra 2. Então a gente vê que apresentou a desigualdade. Agora é só a gente manipular essa desigualdade, né? Então quando eu multiplico aqui as frações, o X barra passa multiplicando
1 sobre 10. Então vai ficar 1,5 x barra 2 sobre 10. Vai implicar o quê? Então 10 vezes 1,5 é igual a 15. Menor do que x2 barra. Essa anterior implica que o x barra 2 é maior do que 15, né? Já que o 15 é menor, então x barra 2 é maior do que 15. E a resposta é justamente a alternativa E. Então é isso, pessoal. Questão 146 do Enem 2021, prova azul. Alternativa E. Inscreve aí no canal para não perder as novidades. E até a próxima.